Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Pro. Eu sou o Lincoln Oliver, dessa vez trazendo como a gente faz média móvel no Power Query lá no Power BI. Presta muito bem atenção nesse vídeo, porque o passo a passo dele aqui não é tão simples, então fica de olho para saber exatamente como a gente fez cada uma dessas coisas aqui. E lembrando também que esse vídeo foi um pedido de vocês aqui nos comentários da Academia Pro. Então, vamos embora para mais um vídeo aqui especial. Já deixa o seu like no vídeo para a gente aprender como fazer média móvel no Power BI. E vamos lá para mais um vídeo que vocês pediram, a gente está trazendo aqui no canal. Dessa vez nosso amigo Ricardo trouxe aqui lá no nosso vídeo sobre como fazer acumulado no Power Query. Como é que ele faz se ele tiver aqui uma condição específica que ele quer um acumulado móvel. Então aqui na situação dele, a cada 4 minutos na base dele, ele precisa fazer esse acumulado, mas de maneira que ele pegue sempre ali os últimos 4 minutos dentro da base dele. Como é que a gente faz isso aqui no Power Query para trazer isso aqui de uma maneira um pouquinho mais dinâmica e para um cálculo que é mais comum a gente fazer aqui para análise de dados, que é a média móvel? Como é que eu faço para calcular a média móvel aqui no Power Query de maneira extremamente razoavelmente simples, tá? Não é tão simples, tem algumas etapas aqui. A gente já, inclusive, no próprio comentário aqui do Ricardo, a gente já colocou a solução passo a passo, mas como vocês podem ver, tem vários passos diferentes aqui. Pode ser um pouquinho complicado se você não souber exatamente o que está sendo feito ali. Por isso a gente vai seguir esse passo a passo aqui na prática, que a gente já colocou lá no comentário, mas para a gente ver na prática como é que se faz aqui essa média móvel, considerando aqui que a gente também tem uma variável categoria aqui, tá? Então simplesmente eu não posso pegar a média móvel do que está aqui e sair acumulando, eu preciso levar em consideração também a categoria aqui, tá? E aí a gente começa o nosso exercício de hoje, que basicamente a primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar a categoria e a data e hora aqui, tá? Aqui a data e hora estão em dias diferentes, tá? Eu vou desconsiderar isso para esse exercício, mas com o que a gente vai fazer aqui você saberia fazer também considerando a data e hora, separando cada dia ali, tá? Porque basicamente vai ser a mesma separação que a gente vai fazer para aqui para a categoria, tá? Então eu ordenei primeiro a categoria e vou ordenar também a data e hora, tá? Vamos supor aqui que tivesse tudo no mesmo dia, só fossem horários completamente diferentes. Aqui na nossa base de dados variou os dias também, mas isso não é o mais importante agora, tá? Então ordenamos os dois. O que a gente tem que ter noção aqui? Essa ordenação que o Power BI faz, quando você faz isso no Power Query, ela não é válida para as outras etapas que vêm depois dela, tá? Ela só é utilizada para você ordenar e visualizar os dados melhor. Se você quiser firmar essa configuração aqui, na hora que você ordena, você pode fazer até umas outras etapas diferentes, você vai ver que ele vai manter. Mas se você for fazer outras etapas mais complexas, que são as etapas que a gente vai fazer aqui de agrupamento, ele vai voltar para a ordem original dele, tá? Então é importante para a gente conseguir manter essa ordem aqui, a gente precisa usar uma fórmula a mais chamada table.buffer. E para a gente usar essa fórmula, basicamente a gente vai vir aqui na fórmula das linhas classificadas, vai adicionar aqui ó, table.buffer. Vai abrir a fórmula aqui e vai fechar ela lá no final. Dessa forma ele vai firmar isso aqui e essa vai passar a ser a configuração principal dele, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer é adicionar a nossa famosa coluna de índice. A gente sempre usa a coluna de índice aqui para fazer as nossas análises, então a gente vai mais uma vez adicionar ela. E aí agora a gente começa a voltar um pouquinho para o nosso passo a passo. E aí a próxima coisa que a gente vai fazer agora é um agrupamento por categoria, tá? Como é que é esse agrupamento? A gente vai lá em página inicial, a gente tem que agrupar por. E dentro desse agrupamento, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir em avançadas, a gente vai deixar só a categoria aqui, a gente vai chamar isso aqui de tabela e eu vou pegar aqui todas as linhas. Eu já vou te explicar o que está acontecendo aqui. E eu vou chamar aqui ó, de linha inicial, tá? O que vai ser essa linha inicial? Vai ser o valor mínimo da minha coluna índice, tá? E agora a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Eu tenho todas as minhas categorias aqui. Se eu quisesse colocar data e hora, é só adicionar data e hora aqui também, tá? Como valor.
E dentro dessa tabela aqui, que ele trouxe aqui todas as linhas, eu tenho todas as linhas da categoria A, tá? Então ele vai mostrar aqui todas as linhas da categoria A, todos os valores, tudo ordenado certinho. E eu tenho o índice dele aqui, bonitinho também. E o que é essa linha inicial aqui? Essa linha inicial basicamente me diz em qual linha aqui da minha tabela começa a categoria C, categoria A, categoria B e assim por diante. Isso vai permitir que eu consiga saber exatamente onde essa categoria inicia e a partir disso eu posso desconsiderar o que está em cima e começar a recontagem de novo. Então isso aqui é muito importante eu saber qual é a linha que começa cada categoria. Por isso a gente fez essa fórmula aqui. Próximo passo aqui é a gente adicionar uma coluna de índice nessa tabela aqui, para eu saber aqui a quantidade de linhas que eu tenho para cada uma delas aqui, tá? Esse passo aqui também é super simples. A gente vai pegar essa fórmula de índice aqui, ó, se a gente clicar aqui em índice adicionado, só vou copiar essa fórmula aqui, vou voltar para lá para minha última etapa e vou adicionar uma coluna personalizada aqui. E eu vou chamar ela aqui de nova tabela, tá? Porque a gente vai basicamente modificar essa tabela aqui que a gente já tem dentro da nossa lista. A gente vai colar a fórmula que a gente tem lá do índice. A tabela aqui, ao invés de ser linhas classificadas, que é a nossa etapa anterior, vai ser a nossa tabela aqui. E eu vou chamar isso aqui, ó, de subíndice, tá? E a gente vai dar um OK aqui e pronto. Agora, se eu clicar aqui, a gente vai ver que além do índice natural que a gente tinha nessa tabela aqui, a gente tem um novo agora subíndice. Qual é a diferença aqui? Se vocês olharem para a categoria A aqui, vai ser exatamente a mesma coisa, não difere nada aqui. Mas na categoria B, ao invés de estar a continuação do índice aqui, ele vai estar novamente contando do 1, 2, 3, 4, 5, porque é o índice só da categoria B agora, tá? E aí, pronto, a gente trouxe a nossa nova tabela aqui. Excelente, eu posso excluir essa daqui agora e vou abrir a nova tabela. E com a nova tabela, o que a gente pode trazer aqui? A gente pode trazer a data e a hora, a categoria a gente já tem aqui, o valor, quantidade vendidas, despesas a gente já tem aqui, o índice a gente não precisa e a gente vai trazer o subíndice aqui também. E pronto, agora a gente já tem aqui basicamente todos os dados que a gente precisa para fazer esse cálculo. Lembrando que a minha categoria aqui tá já aqui, a linha inicial tá aqui, a data e hora tá aqui, os valores a gente tem aqui também e a gente tem o subíndice aqui mostrando para cada uma das categorias. Como é que faz a média móvel agora, tá? Eu vou eliminar alguma das colunas aqui para ficar mais fácil a gente visualizar, tá? Então eu vou fazer com base na coluna de despesa aqui, eu vou remover temporariamente essas colunas aqui, só para a gente conseguir visualizar todas as colunas aqui ao mesmo tempo, tá? E a gente vê como é que a gente faz isso agora. Agora a gente vai de fato separar aqui de 4 em 4 pares para a gente conseguir fazer a média móvel. E a gente vai usar a mesma fórmula que a gente apresentou lá no outro vídeo, que é a list.range. Se você também quiser saber mais sobre essa fórmula, a aplicação dela, super recomendo você olhar aquele outro vídeo, porque também é mais interessante para você absorver esse conteúdo. E eu vou chamar essa aqui de intervalo. E eu vou fazer bem aos poucos para a gente entender exatamente o que está acontecendo, tá? O que é list.range? A list.range basicamente vai trazer para a gente uma lista de valores. Qual é a lista de valores que eu quero somar, que eu quero fazer a média móvel no caso? Nesse caso aqui é a minha lista de despesas. E aí eu tenho aqui o offset, se eu quiser deslocar a lista para cima ou para baixo, então quero pular um valor, quero pular 2 valores e assim por diante. Nesse caso aqui eu vou pular 0 e agora eu vou trazer como se a gente estivesse fazendo o natural dele, tá? Então vou trazer nesse caso aqui o subíndice, que ele vai acumulando aqui de acordo com as linhas que eu tenho no subíndice aqui. E a primeira coisa que acontece aqui é que dá um erro, como a gente viu lá no último vídeo também. Por quê? Porque nesse list range aqui, ao invés de passar uma coluna, tu tem que passar uma coluna de uma tabela e ele não aceita se eu colocar somente dessa forma aqui. E aí como é que a gente faz para colocar? A gente pode pegar a etapa anterior, porque cada etapa no Power BI ele é considerado como se fosse uma tabela completa. E eu posso referenciar essas outras etapas
como uma tabela também. Então posso dizer para o Power BI que eu basicamente quero essa coluna dessa etapa aqui, e ele vai aceitar isso como uma lista, tá? Porque somente uma coluna ele não aceita como lista. E pronto, agora a gente já viu que o resultado aqui é um pouquinho diferente. E aí aqui o que acontece? A gente vai ver que ele vai começar a acumular os valores aqui, tá? Então ele está começando aqui na linha 1 e vai pegar os valores aqui só da linha 1. A linha 2 ele vai até a linha 2 e assim por diante. E a partir disso a gente já começa a conseguir brincar. Foi basicamente assim que a gente fez o acumulado no outro vídeo, só que aqui a gente não quer que ele pegue simplesmente e vá acumulando a lista. Eu quero que ele pegue sempre os últimos 4 da lista. Nos 3 primeiros a gente não vai ter isso. No 4 ele vai pegar os últimos 4 e a partir daqui ele tem que ir se movendo aqui, tá? Então, a partir do 5 aqui ele tem que pegar só esses 4, a partir do 6 ele tem que pegar só esses 4 e assim por diante, até a gente chegar na próxima categoria, que é a categoria B. E aí, por isso que é importante a gente ter a linha inicial aqui e a gente ter o subíndice também. Porque agora a gente vai para a parte complicadinha da fórmula, que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dividir essa fórmula aqui, então vou chegar aqui para baixo e separar os argumentos para a gente ter melhor aqui o que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o meu subíndice aqui, ó, se dentro das linhas que eu tenho para aquela categoria, ele é maior que 4. Porque se ele for maior que 4, eu não posso botar ele menor do que 0 aqui, tá? Por quê? Porque na primeira linha ele só vai puxar um valor, porque ele não tem outros para cima. Na segunda linha ele só vai puxar 2 valores aqui e assim por diante, tá? Eu não posso botar ele com valor aqui menos 3 para ele puxar negativo. Eu tenho que colocar exatamente a quantidade de linhas que ele tem para cima ou para baixo. Então, nesse caso aqui, ele não vai ter 4 linhas para baixo, para cima no caso. Então, não vou conseguir trazer dessa forma. Então, o que eu posso fazer aqui? Se o subíndice for maior do que 4, ele vai trazer 4 linhas. Então, qualquer caso aqui que a gente já esteja passado de 5 linhas, que ele vai ter ali 4 linhas pelo menos para cima, a gente vai usar o valor 4. Se não, ele vai trazer a quantidade do próprio subíndice. Aí vamos deixar a fórmula assim por enquanto, para a gente ver como é que isso na prática se resolve aqui para a gente, tá? Ele está falando que tem um erro aqui, vamos olhar o que está acontecendo aqui. Se o subíndice, faltou o nosso if aqui, é claro, né? Se eu estou fazendo um comparativo eu preciso botar se o subíndice for maior que 4, então vai ser o valor de 4, senão vai ser o próprio subíndice. Vamos dar uma olhada aqui na lista de novo. Então, aqui ó, no primeiro ele vai puxar 1, no segundo ele vai puxar 2, no terceiro ele vai puxar 3, os 3 primeiros aqui, no quarto ele vai puxar 4 e no 5 ele vai continuar puxando 4. Vocês estão vendo que agora ele não está mais mudando e acumulando a partir daí. Então, primeira etapa a gente já resolveu aqui. Segundo, a gente precisa resolver esse 0 aqui, porque esse 0 é o que vai permitir que a gente vá deslocando aqui os valores também. E aqui a gente novamente vai ter que fazer um cálculo também para a gente determinar isso, tá? Então, vou chegar essa vírgula aqui para baixo, só para a gente fazer esse cálculo. E aí, o valor aqui vai ser o seguinte: se o meu subíndice ele for maior que 4, então eu preciso fazer um cálculozinho aqui, que é o seguinte: eu vou pegar o valor do subíndice menos 1, tá? Por que menos 1? Porque a linha inicial aqui, ele considera como 0, ele não considera como 1, tá? Então, eu vou sempre pegar esse valor aqui, para eu chegar na primeira linha aqui, tem que ser 0, não pode ser 1. Como meu subíndice aqui começa por 1, eu tenho que diminuir ele por 1, tá? E esse valor a gente vai somar com o índice inicial que a gente tem aqui. Por que a gente vai somar esse valor com a linha inicial? Porque na primeira categoria ela começa na 1, mas na categoria B ela começa na linha de 16. Então ele precisa começar a fazer esse acúmulo da linha 16. E a gente também aqui do índice inicial tem que tirar 4 valores aqui para ele deslocar para cima, para ele pegar para trás. Senão ele vai pegar 4 valores
para baixo se eu não colocar esse menos 4 aqui. Então, basicamente, a condição é essa daqui, tá? Se não for esse o caso, se ele não for maior que 4, aí a gente pode pegar somente o nosso índice de início aqui, menos 1, tá? Porque aí a gente vai pegar da primeira linha daquela categoria. E é basicamente isso aqui que a gente vai fazer para trazer o intervalo móvel aqui, tá? Então, só para a gente ver na prática aqui como é que funciona, a gente vai ver aqui que ele começou com 10 aqui, depois ele já mudou aqui para o 7 e 5, na verdade tem alguma coisinha errada aqui ainda, deixa eu dar uma olhada aqui o que está faltando. Ele está pegando aqui o subíndice menos 1, então o subíndice aqui menos 1 é igual a 0, senão ele está pegando aqui, na verdade, ao invés de subíndice, é linha inicial. Então, só fazer esse pequeno ajuste aqui. E agora sim, na primeira linha ele está pegando só o 10, na segunda ele está pegando o 10 o 7, na terceira ele está pegando o 10 o 7 o 5, na quarta ele está pegando os últimos 4, no 5 ele já começou a se mover aqui e pegar a lista móvel, tá? Então ele já começou a pegar os últimos 4 aqui. E o mais bacana, quando a gente chega lá na categoria B, o que acontece? Ele volta a contagem do 0, então ele não vai pegar esses 4 aqui que são na verdade da categoria A, e ele vai fazendo a mesma coisa aqui de maneira bem fácil aqui, tá? Então, por último, o que a gente faz então para trazer a média móvel? Isso aqui, por enquanto, é só uma lista, eu não trouxe a média móvel de fato aqui, né? Como é que a gente faz então para trazer a média móvel ou até o acumulador aqui? Extremamente fácil, a gente vai fazer que nem a gente fez lá no último vídeo. A última coisa que a gente tem que fazer é... Fala galera, Lincoln aqui fazer uma pequena pausa no conteúdo desse vídeo para te fazer 2 convites aqui muito rápido. Primeiro, se você está gostando desse conteúdo até agora e ainda não deixou seu like, aproveita, corre lá, deixa o seu like agora para mostrar pra gente que você está gostando desse conteúdo, que esse conteúdo faz sentido para você, para ajudar a gente a apoiar o canal, a trazer cada vez mais conteúdo desse tipo, para te ajudar aí com Excel, com Power BI, com todas as ferramentas que ajudam a gente cada dia mais na área de dados. O segundo é, caso você ainda não saiba, a Academia BPRO tem um treinamento completo de Excel e Power BI para te tirar do completo zero e levar você a se tornar um grande profissional na área de dados, tá? Então, o link desse treinamento tá aqui na descrição, um treinamento realmente completo. Você vai saber, logo nas primeiras aulas, como criar um dashboard muito rápido no Power BI, por exemplo. A gente conta com uma equipe de suporte fantástica, super vale a pena. Se você quer ir pro próximo nível, se tornar um verdadeiro profissional com Power BI e com Excel, vale a pena conferir esse treinamento. O link tá aqui na descrição, então corre lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Adicionar aqui no início dessa forma um list.average, que é para a gente trazer a média desses valores aqui, tá? E novamente, como eu falei no início do vídeo, qual a diferença de eu fazer a média ou a soma aqui acumulada? Só mudar para average ou sum. Eu posso colocar aqui average porque eu quero trazer a média móvel nesse vídeo, mas se eu quisesse fazer o acumulado com soma, era só trazer o sum aqui e pronto. Eu tenho os valores aqui com a média móvel acumulada. Então, para o primeiro vai ser o próprio valor, para o segundo vai ser a média desses 2 valores, para o terceiro vai ser a média desses 3 e a partir disso ele vai trazer a média dos últimos 4 sempre até vir a próxima categoria. Então, leva algumas etapas, senão é extremamente simples. Às vezes vocês trazem questões como essas no comentário, que não é fácil da gente colocar ali em passo a passo exatamente o que vocês vão precisar fazer, tá? Até porque tem alguns detalhes como a table buffer, por exemplo, que a gente mostrou aqui, que vocês precisam alterar diretamente na fórmula, mas quando a gente tem uma situação bacana, que é aplicável para vários casos diferentes, a gente resolve trazer isso em vídeo aqui para vocês terem uma compreensão ainda maior de como fazer coisas aqui no Power BI e fazer praticamente qualquer cálculo que vocês queiram. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, deixa aqui nos comentários também que sufoco que você está passando aí no seu dia a dia com o Power BI. Quem sabe se não vira um vídeo aí útil não só para você, mas para uma série de outras pessoas aqui no canal da Academia BPRO. Não se esquece também, se você está deixando seu comentário aqui, se você está tirando dúvida no canal da Academia BPRO e não se inscreveu, olha só, vou dar um puxão na sua orelha, porque a gente está aqui fazendo um vídeo para vocês. Então aproveita, já se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês serem o primeiro a saberem toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Às vezes a gente está respondendo vocês aí, vocês não estão nem inscritos nos canais para receber a notificação aí em primeira mão, tá? Então eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.